Adolescência, uma fase que todo mundo sabe que é difícil, mas que é pouco valorizada e pouco falada. Oi, amigos e amigas do YouTube, se você tá aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Anne Dana Hall, mas pode me chamar de Anne, sejam bem-vindos ao meu vídeo do YouTube. Agora, se você já me conhece de muitos vídeos, muito bom ter você de volta, eu senti muito a sua falta. O vídeo de hoje é um vídeo mais reflexivo. Hoje eu vim falar sobre a adolescência. O que é a adolescência, né? Todo mundo sabe que a adolescência é aquela fase muito difícil que todo mundo tem que passar, que uns falam que é a melhor fase da vida, outros falam que é a pior fase da vida, e hoje eu vou falar o meu ponto de vista sobre essa fase. Eu vou mentir pra vocês que eu pensei muito mesmo antes de fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu tô no auge da minha adolescência ainda. Eu não comecei direito a ser uma adolescente. Eu não sei ser uma adolescente. E eu peguei coisas baseadas nas minhas experiências de vida. Eu sempre falava que não era o momento, que eu não estava pronta, que eu precisava disso, daquilo para poder fazer esse vídeo. Mas quando eu sentei aqui e comecei a olhar as coisas que eu tinha adquirido através dos anos, eu pensei assim, eu tô pronta. Pode não ser um vídeo 100% concreto, muita gente pode não concordar comigo, mas eu tô pronta. Eu separei esse vídeo em tópicos que pra mim fazem a adolescência ser a melhor e a pior fase da vida ao mesmo tempo. E só lembrando aqui, tudo que eu vou falar aqui hoje é baseado em mim. Minhas experiências, coisas que aconteceram comigo, que eu vivi, Então, pode ser que você não concorde com o que eu fale, não concorde com a minha visão e tá tudo bem. Isso é baseado praticamente sobre mim. E se você concordar, bom, entre aspas, e se não concordar, tá tudo bem também. Eu coloquei até o meu óculos porque eu pareço mais inteligente com ele. Só mais uma coisa, eu sempre me perco muito nesses vídeos que é de coisas mais reflexivas aqui no meu canal. Eu acabo me perdendo um pouco nos meus argumentos, no tema do vídeo em si, e não é por mal, é que a dicção às vezes falha e às vezes eu esqueço um pouco do que eu vou falar. Mas é isso, vamos começar. Anne, o que você acha mais difícil em ser adolescente? Com a minha pouca experiência em adolescência, eu vou falar que até hoje, nos meus 15 anos de vida, o que eu acho mais difícil é a amizade. Amizades femininas em geral, porque eu não tenho muitas amizades masculinas e o meu maior convívio em geral são com amizades femininas. Então, esse tópico é especificamente para amizades femininas. Tá, mas o que eu quero dizer com amizades femininas? É muito difícil fazer amigas hoje em dia. Eu acho que eu nunca tive uma amiga 100% verdadeira. Eu acho que eu tenho uma amiga só, mas ela mora em Patos de Minas e ela sabe que é ela. E eu sinto que ela é a minha única amizade verdadeira por causa da nossa história em si. Porque ela morava aqui na minha cidade, mas ela se mudou para muito longe e ela veio de Patos de Minas, que é o que, umas 4 horas de carro, eu não sei, mas ela veio de muito longe só para me ver. E isso foi a maior prova, assim, de que o que a gente tem é real. Ela me ajudou a passar por fases muito difíceis da minha vida, que foi a fase dos 12, 13 anos, que ela tava aqui comigo. Ela sempre pode me escutar, a gente sempre conversa. A gente pode não conversar com muita frequência, mas a gente sempre tá juntas de algum jeito. E eu acho que ela é a prova viva pra mim de que uma amiga de verdade que você pode contar pra absolutamente tudo existe. Então, eu tenho muitas opiniões sobre a amizade, mas ela é a minha única amizade verdadeira. Mas a única coisa ruim é que ela mora muito longe. Então, o máximo que a gente pode se ver é uma vez por ano e olha lá. O que me deixa 100% sozinha. Realmente, amizades femininas em geral são muito complicadas pelo fato de que existe muita inveja. Geralmente,
alguma amiga sua, ela não quer ser a sua amiga, ela quer ser você. Outras são por falta de consideração. Quando eu tinha uma melhor amiga, mas eu não era a melhor amiga da minha melhor amiga. Ou pelo fato de que, no meu caso, eu não tenho consideração, entre aspas, por nenhuma das minhas amigas. Eu sinto que as minhas amigas são muitas minhas amigas. Não que eu não as considere, mas se eu quiser uma amiga pra ir no cinema ao ponto de eu chegar, mandar mensagem, ela falar assim, vamos, na hora, não tem. Pra vocês terem noção, ano passado eu ia fazer tipo um amigo oculto de Natal. Obviamente não ia ser no Natal, porque todo mundo vai passar Natal com a sua família, mas eu ia fazer um amigo oculto de Natal, o valor máximo era R$30, juntei umas 10 amigas, 10 ou 12 pra dar 2 pares certinhos pra gente sortear. Sabe que todo mundo furou comigo. Então, tipo, é muito difícil. A mesma coisa que ir no cinema, que ir no shopping. Sempre as pessoas ficam furando comigo, falam que não dá e ficam inventando desculpas. Aí eu virei a pessoa que vai sozinha. Tenho que ir, mas não tem ninguém pra ir comigo. Beleza, eu vou sozinha, mas eu vou. Acho que esse é um dos principais motivos de amizade ser muito difícil. Porque, geralmente, pra mim, eu não sinto que eu tenho uma amiga verdadeira. Porque metade das minhas amigas não tem a consideração tão grande que eu tenho por elas, como a minha melhor amiga, que ela esqueceu meu aniversário. E eu fiquei super bolada com isso, porque no aniversário dela, eu fui pro lugar que ela marcou, eu paguei praticamente pra ir, eu levei um presente e eu pedi dinheiro emprestado, porque nessa época meu pai tava sem trabalhar há 2 meses, pra comprar um presente pra ela, comprar um presente legal pra ela simplesmente esquecer o meu aniversário. E isso prova a tamanha consideração que as pessoas têm por mim. Isso também se aplicou muito a minha escola antiga, que era o fato de que, do nada, todas as minhas amigas pararam de conversar comigo, que eu passava o recreio sozinha, que eu não tinha mais um grupo de amigas, porque acho que em todos os grupos que elas criaram eu não tinha um igual. E mais uma vez eu venho falar que eu não sei se o problema sou eu, que se o problema sou eu, chega em mim e fala, mas enfim. É isso. Um dos maiores motivos de eu odiar essa fase da adolescência são porque metade das amizades ou são falsas ou elas não têm uma consideração grande por você. E foi por isso que eu decidi aprender a ser sozinha, a sair sozinha, a passar muito tempo comigo mesma. O próximo tópico, que pra mim resume o quanto a adolescência pode ser uma desgraça, é a fase dos 13 anos. Gente, todo mundo tem a fase dos 13 anos. Ela não pode começar necessariamente com 13, mas você tem a fase dos 13 anos. Então, se você vai fazer 13 anos, eu sinto muito mesmo. Minha fase dos 13 anos começou com 12 anos, mas isso não quer dizer que eu não tive a minha fase dos 13 anos. Pra quem não sabe, toda garota, e recentemente eu descobri que garoto também, passa pela fase dos 13 anos, que é aquela fase que você começa a se envolver com pessoas erradas, descobre que a vida não é um morango e também começa a fazer coisas erradas. O filme que demonstra especificamente como é a adolescência e como é a fase dos 13 anos é o filme 13, ou, traduzindo do inglês, aos 13. Gente, não existe filme melhor do que esse que resuma especificamente o que é as fases dos 13 anos e o que é a adolescência. E também o quanto uma amizade pode arruinar a sua vida. Aos 13 virou um dos meus filmes favoritos. Ele tem essa pegada mais melancólica e mais problemática. Eu não vou mentir que eu gosto muito, mas é pelo fato de que eu me identifico 100% com a Tracy. Talvez 99%, mas eu me identifico muito com ela. Eu me vi nela, era como se eu estivesse assistindo a minha própria história. Pra quem nunca assistiu o filme, eu vou explicar pra vocês, que aí já vai dar pra explicar resumidamente o que é a fase dos 13 anos. O filme começa com a Tracy mudando de escola. A Tracy sempre foi uma menina muito quietinha, muito certinha, sempre tirou notas altas, ela nunca deu trabalho para os pais, até que ela conhece a Ivy.
E a Ivy era a garota simplesmente mais legal da escola toda. Todos os garotos a queriam, todas as meninas queriam ser amiga dela ou até mesmo ser ela, porque a Ivy era legal, a Ivy era descolada. Todo mundo olhava pra Ivy e pensava, tipo assim, cara, essa garota é a mais da escola, é a popular, é a superstar. Muitas das coisas que começam a dar errado na sua vida é a partir da fase dos 13 anos. Pelo menos comigo foi assim. Eu fiz 13 anos, acabou. Eu fiz 12, na verdade. Eu fiz 12 e acabou. Tudo virou de cabeça pra baixo e é de um jeito que até hoje eu não consegui fazer voltar ao normal. Eu acho que eu nunca vou conseguir, porque tem coisas que eu fiz naquela época que afetam a minha relação com os meus pais até hoje, com relação com os meus pais e até comigo mesmo. Esse filme me pega muito, porque eu já fui uma Tracy, eu já tive uma Ivy, então é isso. No passar do filme, a Tracy percebe o quanto que a Ivy é incrível, e ela decide que ela quer ser amiga da Ivy, que ela quer passar tempo com ela. Ela percebe que nessa escola nova ela era muito ridicularizada pelo fato de que a Tracy tinha 13 anos e ela se vestia como uma garota de 13 anos. Já a Ivy não, a Ivy vestia e agia como uma adulta. Ela se adultizava e não percebia isso. É a partir daí que as coisas começam a desandar, porque a Tracy começa a fazer inúmeras coisas erradas para chamar a atenção da Ivy, como roubar. A Ivy apresenta a ela um mundo que ela nunca chegou a pensar que iria conhecer. Tanto que a mãe dela fala no final do filme que a Tracy brincava de bonecas antes de conhecer a Ivy. E quando a Tracy conheceu a Ivy, ela perdeu a virgindade, ela começou a beber, ela começou a fumar, ela começou a usar drogas e ficar com pessoas mais velhas e se adultizar também. Tanto que no final do filme, ela quase reprova, porque ela matava a aula, ela não ficava na aula para sair com garotos que tinham quase o triplo da idade dela. A Tracy não conseguiu enxergar o quanto aquilo era sério, o quanto a Ivy tinha acabado com a vida dela. Ela só foi perceber quando a Ivy acusou ela de usar droga, sendo que é o completo contrário. Foi a Ivy que levou ela para esse caminho. E o final do filme termina com a Tracy se libertando da Ivy quando a Ivy decide se mudar para sempre. Mas o estrago que a Ivy fez na vida da Tracy ia ficar para lá para sempre. E essa é tecnicamente a minha história e uma boa história de garotas que completam seus 13 anos, que passam por essa fase terrível. É muito ruim quando você faz 13 anos dessa forma. Por exemplo, quando você é a Tracy, você tem uma Ivy que te leva para o mau caminho, porque a partir daí você vira outra pessoa. Os seus pais tomam o seu celular por causa das coisas que você tá vendo. Eles passam a perder a confiança em você e por causa disso, no meu caso, eu cheguei até a cortar os meus pulsos por causa da minha Ivy e ela me levou para o mau caminho que tá aqui comigo até hoje. Eu já quis ser a Ivy, a minha Ivy no caso, mas eu acabei percebendo que ela na verdade queria ser eu. Ela me imitava, ela me copiava, sendo que eu nunca cheguei a perceber isso. O único momento que eu percebi que a minha Ivy tava me fazendo mal foi a partir do momento que a minha mãe descobriu todas as coisas que eu fiz e ela perdeu totalmente a confiança em mim. Então, já era tarde, o estrago já tinha acontecido, eu já não tinha mais toda aquela inocência que eu tive antes de conhecer a Ivy, eu já não tinha mais a confiança dos meus pais, eu já era um pouco problemática, eu diria totalmente problemática, e o estrago já estava feito. Era a fase que eu via tudo dando errado na minha vida, que eu era muito depressiva, que os meus pais não confiavam tanto em mim. Depois que eu fiz 14, quase antes de fazer 14 mesmo, que as coisas começaram a andar de volta e eu me libertei dessa fase. Eu não me reconheço mais naquela pessoa. Mas isso acontece com todo mundo.
E se não aconteceu com você ainda, vai acontecer. Sinto muito. Aproveitando que a gente já tá falando sobre isso, a gente já vem pro meu próximo tópico, que é os nossos pais. Simples. Todo mundo sabe que na adolescência é muito difícil você falar com seus pais, você ter um diálogo com eles. Na minha opinião, quando você começa a crescer e começa a ter opinião própria, você conhece os seus pais de verdade. Porque eles usam o argumento de que você é muito nova para entender as coisas, como ao mesmo tempo eles usam o argumento de que você já é muito grandinha para saber disso. Sim, todo mundo passa pela fase de querer fugir de casa. Tem dias que eu realmente sinto vontade de fugir de casa, porque o diálogo entre eu e os meus pais é quase impossível. Às vezes eu reclamo de alguma coisa e já falam assim, mas tipo, eu tô fazendo isso desde não sei que hora da manhã e você não fez nada. Tá, eu posso não trabalhar, eu posso não ter acordado cedo e ter arrumado a casa, mas isso não significa que eu não tô tão cansada quanto você. Eu só não fiz as 1001 coisas que você fez, mas isso não invalida o sentimento de que eu também tô cansada. Às vezes eu só quero desabafar, falar o que tá dentro de mim, que eu tô cansada, mas aquilo acaba virando uma competição. Ou pelo simples fato de eu não trabalhar, falam que não tem como eu estar cansada por causa disso. Sendo que eu estudo, os estudos, a escola, ela acaba com a gente tanto quanto um trabalho. Comigo é muito difícil manter esse tipo de diálogo, tanto que eu gosto de guardar muito as coisas pra mim, porque eu não acho que os meus pais me entenderiam do jeito que eu me entendo ou que uma pessoa que também tem a minha idade me entende. Sabe que para os nossos pais esse sentimento é inválido. Qualquer sentimento que você tenha é inválido. Quando você reclama que não tá gostando de alguma coisa na sua vida, eles vêm lá e falam que você tem isso, você pede isso, eu te dou, eu te dei isso e isso, você tem tudo. Tá. Eu tenho essas coisas. Eu não tô reclamando que eu tenho essas coisas e que eu tô tendo essa vida de conforto. Mas isso não quer dizer que eu tô 100% confortável com tudo. Eu estar reclamando de uma coisa não significa que eu tô reclamando de tudo ao meu redor, que eu não sou grata pelo que eu tenho, que eu não sou grata pelo que eu ganhei. Eu só quero desabafar sobre essa coisa. Pior ainda é quando você perde a confiança dos seus pais e você tem que reconquistar ela de novo, e isso pode levar anos e anos até que você consiga reconquistar ela totalmente. Então acaba que a relação que a gente tem com os nossos pais na adolescência é muito difícil, porque é aquele momento também que eles percebem que você não é mais uma criança sem opinião, que você tem opinião e muitas vezes pode não ser a opinião deles, e acaba criando aquele certo debate. O próximo tópico sensível é a escola. A escola, eu acho que ajuda a fazer a nossa adolescência ser tão difícil. Para uns, a escola é um lugar de refúgio, que é onde você foge de certas coisas que tá acontecendo na sua casa, e para outros podem ser um lugar terrível, horrível, horroroso. Eu já tive duas fases, onde a escola era o meu refúgio e onde a escola era o meu maior pesadelo. Hoje eu não sei qual fase que eu tô, eu acho que hoje a escola é só escola pra mim. Mas eu acho que pouco se fala sobre o quanto a escola é desgastante. As pessoas acham que você não tá cansado por você só estudar. Mas vocês sabem o quanto que estudar é difícil, o quanto que é difícil tirar a sua mente de todas as tentações que é ficar rolando horas, vídeos no TikTok, que é assistir aquela série que você quer assistir, que é ouvir aquela música, que é tirar a sua mente de qualquer pensamento fútil que tá vindo para se concentrar completamente naquela matéria porque você precisa passar de ano. Isso é muito fácil.
muito fácil para falar, mas é muito difícil fazer. E o pior de tudo é quando você tá no ensino médio, que são muitas matérias, é muita coisa para você estudar e é muitas notas. E quando você tira uma nota ruim, você mesmo se sente super inferior. E quando você pensa, e se eu tomar bomba? E se eu não aguentar? Ou quando você não tá bem para prestar atenção na aula e o professor te xinga e fala que é por falta de atenção, mas às vezes você só não tá bem. Não é todo dia que a gente acorda bem. Ou quando você para pensar e pensa nas milhares e milhares de horas que você tá gastando da sua vida estudando para um futuro que vai ver, você nem sabe se ele vai existir. Se você nem sabe ainda o que quer, você só tá ali estudando para passar em uma prova de um assunto que daqui a um ano você nem vai saber mais qual que é. Sem contar que a escola é o lugar perfeito para mais duas coisas: se comparar e bullying. Tenho quase 100% de certeza, não posso falar absoluta, que metade das inseguranças que você tem foram adquiridas na escola. Que você é muito gordo, que você é muito magro, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, que você é burro, não sei o que. E acaba que o bullying enfia na sua cabeça e fica isso para sempre. Você pode ter se realizado no futuro. Você pode estar super magra, você pode ter finalmente engordado e encorpado, mas no fundo, você ainda vai ser aquela criança que riam de você por você ser magra demais, por você ser gordo demais, por você ser dessa cor de pele ou ser mais branco, mais escuro. Você sempre vai se olhar no espelho e vai ver aquela garotinha solitária que chorava por causa de um bullying de uma pessoa que para você era irrelevante, mas no final você descobria que ela não tinha nada de irrelevante. E quando você começa a se comparar, quando passa uma menina perto de você, você olha para ela e fala: nossa, como ela é bonita. O segundo pensamento já é: nossa, por que eu não sou tão bonita igual a ela? O terceiro já é: caramba, eu sou muito feia. A escola é chata e às vezes estudar é degradante, mas muita gente não consegue entender isso. Agora a gente vai pro último tópico, se eu não me engano, que é pra mim o tópico mais difícil, que é na comparação. Comparação, pra mim, é uma das coisas mais tristes que existe, porque é algo que acho que nunca vai mudar. Você pode ter 11, 12, 14, 15, 20, 30, 40 anos que você vai se comparar. Porque pode estar tudo bom na sua vida, pode estar tudo bem, mas nunca vai estar tão bem igual fulana de tal que você nunca viu, que você só vê pela internet, mas que aparentemente a grama dela é mais verde que a sua. Eu comecei a me comparar muito cedo. Muito cedo mesmo, acho que com uns 8 anos. Uma boa parte foi porque a minha mãe falava essas coisas pra mim, tipo assim, porque a filha de fulana de tal lava a louça assim e tal. Mas nessa época eu não sabia direito o que era comparação, então ela falava e ficava meio que vagando, eu não me importava muito. Mas foi na minha fase dos 12, 13 anos que a comparação começou a ficar muito mais forte. No meu caso também foi por causa do racismo. Isso são coisas que às vezes sempre vêm na minha cabeça. Por exemplo, o fato de eu ter esse cabelo cacheado me faz sentir menos feminina perto de garotas que têm cabelo liso. Ou quando às vezes eu me olho no espelho e penso: esse cabelo é tão trabalhoso, tão chato, ele não é tão elegante quanto um cabelo liso. Ou quando passa uma garota padrão perto de mim que tem uma pele clara, um olho bem azul ou verde e o cabelo louro e liso. E eu fico olhando e fico pensando, deve ser incrível ser como ela, porque ela nunca vai ter o problema de ser chamada de feia.
nunca vai saber o que é se sentir menos feminina por causa da cor da sua pele e por causa do seu cabelo. E isso é muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu amo o meu cabelo. Eu tenho a fase de amor e de ódio. Mas eu sei que eu nunca vou passar progressivo no meu cabelo porque eu sou apaixonada com ele. E eu sei que no exato momento que eu me vejo de cabelo liso e saber que eu nunca mais vou ter a sensação de finalizar o meu cabelo de novo, eu vou imediatamente passar por transição. E eu não sei nem se eu vou aguentar passar pela transição. E eu acho que eu vou estar no auge da minha beleza, ter aceitado 100% quem eu sou, é quando eu entrar no TikTok e ver vídeo que alguma garota fez se comparando com fulana e eu ser essa fulana, sabe? Uma pessoa botar aquela música lá, Jealousies, da Olivia Rodrigo, e ficar assim, ai, por que eu não sou tão bonita igual a ela, que no caso seria eu? Sim, eu vou saber que eu atingi o nível de beleza ao ponto de uma pessoa se comparar comigo, porque ela tá sentindo inveja de mim. Pra alguém invejar você, é porque você tá melhor do que aquela pessoa, porque ninguém inveja o fraco. Então, eu não sou fraca na visão dela, eu sou bonita. Ela quer ser eu de alguma forma. Sem contar as outras inúmeras comparações, que é tipo, eu não sou magra o suficiente, eu preciso engordar. Ou quando você tá gordo e fica com a cabeça que você tem que emagrecer, que você tem que emagrecer. E fica nesse ciclo vicioso porque você nunca vai estar 100% satisfeito. Você pode atingir o corpo dos sonhos que talvez você vai olhar uma pessoa que tem um corpo minimamente parecido com o seu e vai falar que o dela tá melhor, porque nunca vai tá bom. Você sempre vai querer mais e mais e mais e vai ficar nesse ciclo vicioso para sempre. E eu acho que isso é o mais triste da comparação. Mas não quer dizer que todas essas coisas que eu citei são difíceis e que acontecem no nosso dia a dia são impossíveis de resolver. Eu sou uma pessoa que eu tenho um ego muito alto, mas eu tenho uma autoestima muito baixa. Então, tipo, eu tô conseguindo levantar os dois ao mesmo tempo. O ego tá um pouquinho maior do que a autoestima, mas eu consigo levantar os dois. Eu me acho a pessoa mais linda do mundo. Lógico que tem aqueles momentos que dá aquela baixada na autoestima, tem, gente, mas é normal, todo mundo tem. Mas eu tô conseguindo me curar, tô conseguindo aprender a escolher as minhas amizades melhor, e até mesmo quando não tenho nenhuma amizade, sou eu por eu mesma. Tá tudo bem. Pra terminar esse vídeo, eu tava lendo um pouco das minhas cartas que eu escrevia pra mim mesma, que eu decidi até transformar elas em um livro, e é muito legal eu ver as coisas que eu escrevi em uma fase que eu tava bem complicada comigo mesma. Às vezes é muito difícil viver tudo isso, eu acho que é pelo fato da adolescência ser difícil e no caso das meninas é pelo fato dos nossos hormônios também. Por a gente sentir tudo demais. Todo adolescente em si sente demais. As pessoas falam que a gente não entende certas coisas, mas a gente é só sentimentos. Tudo que a gente sente é muito forte, é muito puro. Geralmente são sentimentos muito fortes. Tem sentimentos que você sente pela primeira vez e eles vêm de uma intensidade tão grande que você não sabe como sentir aquele sentimento. E fica tudo muito confuso. Você quer resolver, mas você não sabe como resolver, porque você não sabe o que você está sentindo. Você não sabe como falar para aquela pessoa, como resolver o seu problema, porque nem você sabe qual é aquele problema. Enfim, esse foi o vídeo. Eu desabafei muita coisa aqui, mas essa é a minha visão do porquê é tão ruim ser adolescente e o porquê é tão difícil. Mas obviamente tem as partes boas também. Muitos beijos e eu vejo vocês na próxima.